casa é tua, Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Bem, primeiro agradeço ao Padre Glênio por ter me escolhido para mediar aqui, depois desse belo testemunho que foi dado. Até porque eu, de fato, tenho uma grande alegria de poder falar, porque eu vi a comunidade de Famílias Novas, estive com eles durante várias vezes, né? Em tantas coisas, nos acampamentos, na formação dos adolescentes, quantas coisas, né? Então, de fato, foi uma história também que nós construímos juntos, pelo menos um ano inteiro. Então, agradeço de coração a escolha de poder estar aqui conversando com vocês dois. Muito bem, algumas perguntas aqui. O que fazer quando nossos filhos não vão para a igreja e não gostam de oração? No caso aqui, um adolescente de 15 anos. Qual o conselho que vocês dariam quando o filho, certamente de casal católico, né? Estão ali, é um casal de Deus, são pessoas de Deus, e de repente, o filho, no meio do caminho, parece que se perdeu. Qual o conselho que vocês poderiam dar, pela experiência que tem, porque tem filhos também, mas pela experiência também de comunidade, como vocês veem com os casais que vocês trabalham e tudo mais? Bom, nessa idade, aos 15 anos, o adolescente, a criança, ele já tem direito a tomar as suas decisões em relação à fé, né? Então, no caso, o que esses pais precisam fazer é se esmerar no trato pessoal com esse filho, serem os melhores pais, no sentido do serviço, do amor àquele filho, serem prestativos, atenciosos, que eles possam dar testemunho do que eles buscam na Santa Missa em casa, que eles possam ser muito amorosos, carinhosos, muito companheiros, que conversem, dialoguem, sejam presentes na vida dos filhos, e que os filhos acabem encontrando nesses pais a figura de Cristo, que eles encontrem naquela mãe, Maria. E aí, como Santa Mônica, né? Rezem muito, rezem sempre. E se mortifiquem, façam pequenos sacrifícios e mostrem que a fé deles é uma fé viva. Que essa experiência de encontro com Cristo faça toda a mudança na vida desse casal. Se eles são de igreja, né, então essa alegria que eles têm, um lar de portas abertas para outras famílias. E aí com isso, aos pouquinhos, e a gente nunca sabe o tempo, né? Porque Santo Agostinho, acho que Santa Mônica... quase uma vida toda, né? Uma vida toda, 40 anos rezando, mas olha que santo que ele deu. Então nenhuma oração de pai e de mãe é em vão. A gente tem que ter a paciência e confiar em Deus, que Ele nunca deixará de atender esse tipo de oração, né? Mas a gente tem que dar testemunho da nossa fé, não é com briga, não é chantageando, não é jogando na cara, não é tentando comprar a fé do filho, né? Tem que ser através mesmo do diálogo e do respeito. Às vezes até convidar menos do que fazer a ladainha, porque você fica chato com o filho. Então você deixa ele com vontade, né? Você mostra a sua alegria de ir para a missa, você testemunha, né? A sua preparação para a Santa Missa, para ir à igreja. Então, é quando uma moça vai encontrar com o namorado, ela se enfeita, ela se arruma, ela se perfuma, e a casa inteira percebe que ela está saindo para encontrar o namorado, porque ela até cantarola, né? E ela canta, ela fica lá. A gente tem que ter essa paixão por Cristo. Se a gente tem essa paixão, né, e quando a gente sai para encontrar Jesus na igreja, a gente acaba, né, com muita fidelidade a Deus, devagarinho a coisa vai. Então a palavra é esperança e perseverança, que a gente nunca sabe o tempo. E também tem um detalhe: é melhor o filho não ir à igreja do que ir só para te agradar, se ele não está afim de viver aquilo que a igreja propõe. É melhor que ele não seja um mascarado,
O filho que vai para a igreja, mas não faz nada do que a igreja propõe, ele se acostuma à hipocrisia. E não tem sentido nenhum. Né? Você forçar o filho aí, porque senão ele não vai na festa, porque senão ele não vai ter o carro, não vai tirar a carteira de... sei lá. Né? Você vai tentar comprar o filho e você vai ensinar ele a ser hipócrita. Então, respeita o tempo dele, né? Tem o tempo do filho pródigo. Tem que deixar, confiar e rezar. E também não perder a oportunidade de estender o anel e a túnica branca. Cada vez que o filho fizer um pequeno gesto, se alegrar com isso. Né? Mostrar que você está de braços abertos e nunca falar, tá vendo? Eu disse. Porque isso é o que eles não querem ouvir. E o pai do filho pródigo não fez nenhum sermão na volta do filho, né? Só acolheu. Só acolheu e festejou. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mesmo que ele quebre a cara, né? Às vezes, se não vem por amor, vem pela dor. O importante é que chegue no céu. Muito obrigado. Tem uma segunda pergunta aqui, que na verdade com várias perguntas dentro. Eu estou lembrando que em 2013 a gente participou dos dias lá de um retiro de carnaval, que foi formidável, inesquecível, né, com os jovens da comunidade. E eu lembro que conversei com o Benê naquela ocasião e a gente falou sobre a questão da comunidade. Eu dizia ao Benê naquela época, em 2013, 4 anos atrás, que a comunidade precisava ser mais vista, mais conhecida no território diocesano. E graças a Deus hoje, na Diocese de Campo Limpo, as pessoas conhecem mais a comunidade de famílias novas, estão presentes em várias paróquias da nossa diocese e até em outras dioceses, como bem sabemos. E as perguntas que vêm aqui, eu me lembrei porque as perguntas que vêm aqui dizem sobre exatamente isso. Primeiro, quais são os desafios que a comunidade de família nova enfrenta dentro de uma comunidade paroquial? Qual a relação que a comunidade de famílias novas tem quando chega numa paróquia, com as pastorais? Pergunta aqui, tem apoio das pastorais nas paróquias que estão? Né? Como é o trabalho com as paróquias? E também pergunta um pouco aqui, são 3 perguntas em uma, de onde veio a inspiração, seja do trabalho da comunidade e a comunidade trabalhando nas paróquias. Aqui é sempre a relação do trabalho da comunidade nas paróquias. As paróquias que vocês já estiveram, as paróquias que vocês estão, podem falar. Bom, apesar de estarem juntas, uma delas é uma história gigantesca, né? Que a inspiração da comunidade nasceu daquele desejo da gente de compartilhar a nossa alegria, né? Quando a gente percebeu toda a mudança na nossa casa, o Benê, né, a gente punha as crianças para dormir, depois de brincar, jogar, conversar e tudo mais, e aí ele ia tocar teclado para as crianças dormirem ouvindo o Louvemos ao Senhor. A gente punha elas na cama, rezava, e a gente ficava na sala e deixava o som ir pelo corredor assim para elas irem. E era um tempo de oração nosso também ali com a música. E aí a gente morava num prédio, daí a gente via, né, aquela vista toda. E o Benê principalmente, né, falava assim, puxa, eu queria dividir com os outros isso que aconteceu conosco. É aquele desejo de não pôr a luz embaixo da mesa, né, mas a gente falava assim, eu preciso falar, porque ele viu as famílias dos colegas de trabalho, dos nossos amigos e familiares que viviam aquele teatro, aquela mentira, né? Porque a minha família, por exemplo, antes, não suspeitava o que passava na nossa casa, porque nos aniversários a gente estava lá abraçadinho, na foto do Natal a gente estava abraçadinho. Ninguém podia imaginar o que é um casamento que está ali destruído por dentro. Então, a gente sabia de muita gente que também estava vivendo aquela dor terrível no dia a dia e não sabia como fazer para mudar, e às vezes um dos cônjuges não estava, para ele não era mentira, ele estava ali tentando manter, buscar, não sabia por onde sustentar a família. Mas ele, como homem, sabia de muitos amigos que saíam com ele e que as esposas estavam sem saber do que se passava, e ele queria ajudar esses amigos, esses colegas, essas pessoas que saíam com ele para as coisas erradas. Falava, puxa, eles não... Você quer falar disso? Acho que isso é melhor ele mesmo falar. Na verdade, aconteceram 2 coisas ao mesmo tempo.
enquanto ia surgindo um ardor missionário a partir da gratidão a Deus, uma gratidão a Deus, foi surgindo um ardor missionário de querer compartilhar com as famílias que nós sabíamos como o demônio destrói uma casa, mas nós também sabíamos como Deus reconstrói. E a gente queria dar esse grito, compartilhar esse grito interior com as pessoas. E era muito triste ver uma família se separando, próxima, cada vez mais, destruição. Isso foi só aumentando na medida que a gente foi rezando. E no coração da Nonô foi surgindo um desejo de viver em comunidade. O ardor missionário e o desejo de viver em comunidade. Que comunidade? Pais e filhos juntos. Uma comunidade onde pais evangelizam filhos e filhos evangelizam pais, a partir do evangelho vivido, testemunhado, uma construção, um crescimento no amor. E isso a gente foi buscar. E os sacerdotes que a gente conhecia na época nos aconselharam de que nesse modelo, com uma espiritualidade focada, mariana, aberta aos carismas, de uma maneira serena, para a família inteira, eles não conheciam, e a gente queria encontrar essa comunidade com o desejo de não perder a graça. Então a comunidade foi surgindo no coração dela, o ardor missionário no meu. Juntos a gente foi visualizando a comunidade que precisava existir, até chegar no Dom Emílio, que acolheu e entendeu ser uma obra de Deus. Aí Dom Luiz ratifica. Hoje o cardeal de São Paulo também assinou o decreto, o Dom José Negri também assinou, e o Dom Pedro Luiz, né? Além de tudo, nos cedeu uma área enorme, confiando. Então hoje a igreja, através dos bispos, vem confirmando esse chamado, né? Porque a gente via também, lembrei quando ele estava falando, dos amiguinhos dos nossos filhos, né? Que quando a gente ia vendo, cada dia vinha a notícia: mãe, a família do Leozinho se separou. Mãe, os pais do Gustavo estão se separando. E eles iam contando essas coisas que iam acontecendo. Eu era professora da escola deles, também via o quanto isso era doído para as crianças, para os nossos alunos. E aí então a gente decidiu, assim, a gente foi pensando que a gente queria partilhar isso, essa experiência. Em relação às paróquias, não tem um modelo, depende do pároco. A gente só entra se é convidado. Se o pároco nos procura, se os membros de uma paróquia conversam com ele e ele quiser, né? A gente trabalha em perfeita comunhão, sempre, né? Eu acho que como o dono da casa é o padre, então a gente entra pedindo a bênção e fazendo um trabalho conjunto de comunhão, de uma experiência, e em cada realidade, depende de cada paróquia. Então nós temos situações de vários tipos de ajustes e modus operandi em relação a tipo de expectativa e experiência do modo de vida de cada comunidade, de cada paróquia. Então aí é um bem bolado, é um combinado com cada padre. Entendi. Muito bom. A última pergunta, né? O horário já vai, mas como conversar com nossos filhos a respeito da importância do sacramento do matrimônio, já que somos de segunda união? É um casal de segunda união, e eles perguntam como eles vão falar do sacramento do matrimônio se eles não têm, né? Pelo menos não tem com aquele casal atual. Eles não têm, mas eu creio que eles gostariam de ter, ou que eles entendem que é um sacramento e amam e valorizam. Eu posso perder um braço e eu sei a falta que esse braço me faz. Então às vezes quem não tem
pode ser o primeiro testemunho a dizer a falta que faz. Talvez o cego seja a melhor pessoa para dizer o quanto faz falta a visão. Então eu acho que o amor deles a Cristo, a igreja, e aquele desejo que eles têm, né, é um primeiro, e o testemunho sincero, né? Às vezes os nossos filhos sabem dos erros que nós cometemos, e os filhos, numa relação sincera, eles vão saber também o quanto os nossos erros, ou a situação da vida, né? Porque às vezes não foram escolhas, mas que elas sempre são dolorosas, e a gente sempre vai aconselhar para o filho. Eu, por exemplo, eu era péssima estudante, colei a vida inteira, meus filhos sabem disso. São ótimos estudantes. Eu falo, não façam como a mamãe, que eu passo vergonha até hoje. Eu tenho que, cada vez que eu vou escrever alguma coisa, sou professora, né? Depois corri atrás, mas eu falo, eu tenho que pensar 1000 vezes, porque não vem orgânico, que eu não prestei atenção quando eu era pequena. Então eu falo, não façam como a mamãe, porque no meu primeiro emprego, eu estava subindo a escada para a entrevista, aliás, na primeira entrevista, e eu falei, nossa, quantos degraus. E eu nem me toquei que eram degraus. E eu falo, eu passei uma vergonha e não fui contratada, sabe assim? Então eu falo, não façam o que eu fiz, porque as minhas escolhas não foram as melhores. Eu não sou o modelo. O modelo é Maria. Então a gente sempre com a verdade, com a sinceridade, e os filhos amam quando a gente é sincero com eles. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, diante de Deus, diante do próximo, eu penso que onde abunda o pecado, superabunda a graça. As coisas podem se transformar. Basta recorrer à humildade, à verdade e a Jesus Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Pelas mãos de Maria. Muito obrigado. Deus continue abençoando o trabalho da comunidade de Famílias Novas. Só uma coisinha. Nós tínhamos, como a comunidade está cuidando das crianças, muitos pais, na entrada e na saída de buscarem os filhos, receberam aquela agendinha e ficaram sabendo do acampamento da comunidade. E ficaram nos perguntando, como é que é isso do acampamento, como é que funciona? E aí a gente conversou com o Luciano e com a Beth, e eles falaram, vamos passar um vídeo para convidar todos. A nossa comunidade sempre faz nas férias uma oportunidade de pais e filhos brincarem juntos e viverem uma experiência muito linda de amor e de evangelização. E aí a gente queria compartilhar com vocês no que deu o nosso amor. Só um pouquinho. Tá bom, vocês que sabem, vocês que mandam. Antes do vídeo, a gente gostaria de prestar uma homenagem a vocês, chamando o casal Sandovaldo e Marina Alva.